Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Eu sou Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna e dos estúdios Vida Moderna também. Quem está aqui comigo hoje é o Rochael Ribeiro Filho, que ele é gerente de pré-vendas da InterSystems Brasil. Tudo bem, Rochael? Como é que você está? Bom dia, obrigado pelo convite. Em nome da InterSystems, a gente agradece bastante esse tempo de vocês. Ô, Rochael, me diz uma coisa. Para a gente posicionar o público que está vendo e assistindo a gente, vendo e ouvindo a gente, perdão, eu queria que você posicionasse a InterSystems primeiro, antes da gente começar a bater um papo, porque a gente vai bater um papo aqui sobre comunidades de tecnologia e o Rochael vai contar tudo para a gente. Posiciona a InterSystems para mim, por favor. Ok. Vou fazer uma história longa e história curta. Nós somos uma empresa de capital fechado nos Estados Unidos. Nós nascemos na cidade de Cambridge, Massachusetts. Hoje o nosso escritório é em Boston. Mudamos agora em janeiro para um prédio novo. Tá. E o nosso dono e fundador, Terry Reagan, trabalhava no Massachusetts General Hospital. E de lá ele saiu e fundou uma empresa que viria a ser InterSystems como uma provedora de soluções. O que na época a tecnologia era ainda incipiente, vamos dizer assim, né? Sim. Comparado com o que a gente tem hoje, é que as pessoas hoje entram na área de tecnologia e já têm acesso a tudo. Há 45 anos atrás, a história era razoavelmente diferente. Não tinha nem computador em cima da mesa. Falando nisso, outro dia eu li de novo a história que o Isaac Asimov falou que em 1974, que um dia você teria um computador na sua mesa. Exatamente. Em compensação, o ex-presidente da IBM falou que aquilo tudo era bobagem, né? Exatamente. Um computador em cima da mesa era tudo bobagem. Né? Nunca ia ter. Vocês são loucos. Exato. Então, mas aí isso calha muito bem com a nossa história, porque é a visão de uma pessoa que decide prover um serviço, né? Nessa época que você não tinha um desktop em cima de cada mesa, na área de saúde, porque ele vinha dessa área, então o coração da empresa, o DNA da empresa nasceu na área de saúde. Mas ele era já de tecnologia nessa época? Ou não? Não, ele era porque ele voltou, né? Sim. Ele se formou, foi morar na Inglaterra, voltou para os Estados Unidos e entrou na área de tecnologia Tá, e aí ficou. Tá. Exato. E então nós temos 45 anos, a gente tem um DNA de saúde. Hoje a InterSystems está presente nos 14 maiores hospitais norte-americanos, tem alguma solução InterSystems rodando, seja cliente direto, seja cliente de algum outro produto desenvolvido de tecnologia. E nós somos uma empresa de tecnologia. Sim, sim. A gente provê uma plataforma para que nossos parceiros e clientes finais desenvolvam suas soluções. Sim, sim. Hoje no Brasil nós estamos com 2.000 funcionários, eu acho que a gente atingiu 2.001 funcionários esse ano. No Brasil, nós estamos em torno de 30, temos escritório em mais de 30 países, temos parceiros em mais de 100 países no mundo, ou seja, somos uma empresa global e, em função dessa necessidade, nasceu o assunto comunidade, que é o que vamos conversar hoje. A gente vai falar aqui, exatamente, comunidade. Quer dizer, pelo que eu sei, pelo que eu lembro, pelo que eu acompanho desse mercado aqui, a InterSystems é a empresa de tecnologia que dá muita importância e tem o maior número de integrantes de comunidades, né? Essas comunidades de vocês, ela é privada, ela é exclusiva de vocês, as pessoas podem entrar nessa comunidade, seja lá de onde for? Bom, ótima sua pergunta, porque, na verdade, a gente entende que quem gosta de tecnologia ou quem precisa de tecnologia, porque, na verdade, todo mundo hoje precisa de tecnologia, não é por gostar. Eu preciso de tecnologia, preciso entender para poder primeiro perguntar direito ou pedir direito o que eu quero que seja implementado para ajudar um problema meu. Então a gente entende que você precisa atender melhor esse público. E é um público muito específico de desenvolvedores, programaristas, analistas de sistema, data science, ou seja, é focado em tecnologia. Daí a ideia da gente construir um ecossistema, e não só uma comunidade. A comunidade é a base, tá? Mas a gente tem um ecossistema bem intrínseco e bem complexo que se complementa. Então a gente tem a comunidade, que hoje tem perto de 22.000 participantes. No mundo Ela inteiro. É pública, completamente pública, qualquer pessoa pode entrar, tá? E fazer qualquer pergunta, propor um artigo. Ela não é
uma comunidade fechada no sentido de restringir os assuntos a ser tratados. Tratamos de qualquer assunto, desde que sejam relacionados com a nossa tecnologia. Claro. Mesmo que você esteja com um problema na nossa tecnologia para conectar uma tecnologia concorrente, nós vamos tentar te ajudar. Sim. Mas o foco é a tecnologia da InterSystems. Claro. Junte-se a isso o que a gente chama de Open Exchange, que é uma comunidade muito parecida com o GitHub, tá? Onde você desenvolve uma solução qualquer, por exemplo, um visualizador clínico em Fire. Você publica lá, quem quiser usar, vai usar. Pode usar. Por exemplo, um API Pub, que é um brasileiro que desenvolveu, que facilita você criar APIs a partir de uma especificação pública, tipo Open API 3.0. Você pega essa especificação, traz para dentro desse produto e ele gera toda a infraestrutura necessária para uma intercomunicação nas nossas plataformas Iris. Ou seja, são soluções que ajudam ao desenvolvedor trabalhar mais rápido e melhor. Open Exchange. Nós temos mais de 1000 soluções públicas. Pode baixar, instalar e usar. A gente tem um portal de ideias, onde você submete ideia sobre... Aí é mais específico dos produtos InterSystems, porque não adianta você me dar uma ideia para que a Microsoft a Oracle desenvolva. Exato, mas se você quiser que a plataforma Iris atenda uma especificidade, você submete essa ideia e se ela for aceita, ela vai ser implementada e vai ser parte do público suportado pela InterSystems. Sim. Do produto, desculpa. E para a pessoa se inscrever, ela preenche um cadastro? É um cadastro básico. Né? É básico. É nome, endereço. Sim, nem sei se endereço, mas nome, e-mail. Sim. E aceitar os termos, da comunidade. Da comunidade, exatamente. Os termos são basicamente não usar palavras de baixo calão, ser respeitoso, só o básico. Tem que ter a regra, porque senão fica esquisito. Né? E a gente tem nós somos 6 comunidades dentro de uma comunidade, são 6 línguas diferentes. Eu sou um dos monitores da comunidade específica de português. Tá. E eu tenho essa possibilidade de bloquear ou de... Sim, claro. Fechar. Por exemplo, a gente tem muito spam. Você é moderador, né? Eu sou moderador, obrigado. Esse é o nome que estava procurando e estava me faltando. Eu sou moderador. Então, a gente tem muito spam. Tem gente que entra lá e faz propaganda de remédio. Claro, Então, esse tipo de coisa a gente tem que moderar. Mas o resto, se for tecnologia, pode falar de qualquer assunto. Tá, agora você falou que brasileiro aí tem uma importância grande, né? Vocês têm um concurso mundial também, não tem? A gente tem vários, na verdade. Uma das ideias que nasceu... Porque a primeira que nasceu, é óbvio que nasceu a comunidade em inglês, até porque ser a língua oficial da empresa. É lógico que aqui a gente fala português, mas... E a comunidade em português nasceu para que os desenvolvedores que tivessem alguma dificuldade com uma língua não nativa pudessem se comunicar também e conseguissem respostas. Foi por isso que nasceu as comunidades regionais, vamos dizer assim. Tá? Porque no começo não tinha. E aí... Uma das atividades que é muito importante para a gente gosta bastante, é a atividade de concursos. Seja de artigos, seja de programação, seja de ideias. A gente já distribuiu mais de $60 mil em dinheiro. $60 mil? Desde que começamos os concursos. Tá. E o que deu muita força à comunidade brasileira, em função da comunidade mundial, Japão, China, Espanha, França, português e inglês. Das 6. É que os primeiros concursos que eram mundiais, todos coordenados pela comunidade mãe, vamos chamar assim, que é a comunidade em inglês, os 6 primeiros concursos foram ganhos por brasileiros. É mesmo? Seguidos. E isso deu uma importância, uma relevância muito grande à comunidade brasileira. Aí a PT.community, ela ganhou uma certa fama. E isso nos fez muito bem. E aí, quando há 2 anos, acho que a primeira foi durante a pandemia, nós fizemos o nosso concurso. A gente restringiu o concurso a artigos, que a gente achava que ia ser mais interativo. E foi, a gente teve muito... O último concurso nosso bateu o recorde nosso de interações. A gente ganha muita visualização e a gente ganha muito novos usuários. Sim. Nesses concursos, porque o prêmio é sempre muito bom. É bom, né? O marketing nos ajuda bastante da InterSystems. Os prêmios são muito bons, iPads. Aqui a gente não dá prêmio em dinheiro. Mas o mundial, o prêmio é em dólar. Em dólar o último mesmo, são $6 mil. Olha que beleza. Eu gostaria muito. Eu lembro que eu fiz o podcast com você em 2020, no meio da pandemia. Sim. A gente fez pelo Zoom até, né? Exato. Não foi presente. E tinham 2 brasileiros que tinham ganho... Acho que 1º e 3º lugar, se eu não me engano, no concurso mundial, né?
Então, eles ganharam o concurso brasileiro, aquela entrevista era do concurso brasileiro, mas são os dois que ganham. Foram os dois que ganharam o último semana passada. Ah, são os mesmos dois? São os mesmos dois. Pô, os caras têm um Eles belo trabalham em currículo. conjunto. Não, eles Trabalham em conjunto? Em dupla? Eles sempre trabalham em dupla, porque uma das coisas que a gente gosta, porque é uma cultura da empresa, é uma cultura de time, de trabalho em conjunto. Ninguém trabalha sozinho. A empresa não é individualista, muito pelo contrário. É cultural nosso trabalhar em conjunto e ajudar. Mesmo fora dos departamentos, ou interdepartamentais, vamos dizer assim. A gente trabalha muito próximo ao marketing, principalmente nessas coisas. Então, isso é muito importante culturalmente para a gente. Então, seria um contrassenso a gente fazer um concurso que não permitisse que times trabalhassem juntos. O prêmio é único, é $6.000, mas eles dividem entre si. Sem dúvida. Uma coisa que eu queria ver com você é o seguinte: naquela época, em 2020, há 5 anos atrás, a inteligência artificial já existia, mas não tinha a visibilidade que ela tem hoje de jeito nenhum. Naquela época ninguém falava nada sobre isso. Eu escuto muito a CBN quando eu estou dirigindo. E eu ouvi um comentário do outro dia exatamente sobre esse assunto. Que é assim, a inteligência artificial ela é de 1950. 56, para ser mais exato. Muito obrigado. Mas a moça falava lá em 1950. O que aconteceu é que o ChatGPT popularizou a generativa. Generativa, exatamente. Que é um ponto específico do contexto, do conceito de inteligência artificial. E sim, a gente nem sabia que alguém estava trabalhando nesse tipo de inteligência artificial. Quer dizer, se eu estiver errado, você me corrige. O fato dela ter virado a estrela que ela virou hoje, na comunidade, impactou a comunidade ou não? Eu diria que impactou mais os usuários. A comunidade em si, como comunidade, você já vinha como, não uma inteligência artificial, mas um espaço onde você colaboraria para achar soluções. Nós incorporamos uma inteligência artificial, eu acho, se não me engano, é a Serenity GPT, mas ela é fechada. Ela é restrita à própria comunidade. A desenvolvedores? Não, a própria comunidade em si. Mesmo, Tipo assim, se eu tô com uma dúvida qualquer sobre a plataforma InterSystems, eu poderia escrever uma pergunta. Por favor, estou com a dúvida de como eu faço um select numa tabela que não tem índice. Vou só elocubrando aqui. Aí eu escrever essa pergunta, dou um enter, uma pessoa lê essa pergunta e responde: olha, você vai poder fazer assim assado, só que não tem índice, vai ficar mais lento. Ponto. Tá? Isso virou uma pergunta específica sobre um assunto e alguém da comunidade lê e responde. O que nós resolvemos fazer? Eu vou fazer uma inteligência artificial generativa dentro da própria comunidade. Então, em vez de eu perguntar numa pergunta, eu vou perguntar para a inteligência artificial se alguém já tratou este assunto. Você agilizou muito o processo. Muito. E vou te dizer que é interessante. Eu sou muito ácido. Sim. Aí eu falei: inteligência artificial da InterSystems, da comunidade, quem é o Rochael? E ela respondeu. O Rochael... Falou bem de você? Mais ou menos. Não, mas aí ela contou que eu sou o monitor, que eu faço a moderação, que eu trabalho para a comunidade de português, e que eu tenho tempo de InterSystems. E é lógico que ela não se restringe só à própria comunidade, mas ao ecossistema do Open Exchange, do portal de ideias, do portal de gamificação que chama Global Exchange, para compor essa resposta que ela te daria. E normalmente, se ela não tem, ela fala: olha, eu sugiro então que você faça essa pergunta na comunidade, que algum participante vai te ajudar. Diz uma coisa, a comunidade, ela obviamente deve ter uma ajuda bastante grande entre ela de conhecimento, é óbvio, né, de resolução de problemas, mas tem também algum viés, por exemplo, para arrumar posicionamento, emprego e tudo mais? Sim. Uma das coisas que a gente pediu, isso não é uma ideia minha, estou dizendo que a ideia é minha, não, mas a gente deu força no Brasil, é justamente um espaço que as empresas clientes no Brasil postassem as suas vagas na própria comunidade para que movimentasse, e isso tem acontecido com muita frequência. Eu mesmo, a vaga que eu tenho, eu estou com uma vaga em aberta para Sales Engineer, pré-vendas júnior no Brasil, e eu uso a própria comunidade como meio de comunicação. Entendi. E na comunidade
postar currículo, alguma coisa assim? Pode. Não pode? Como é que é? Não teria problema nenhum. Quais são as restrições da comunidade? Não falar besteira, não tudo bem, falar mal. É aquela coisa básica, né? Tentar se restringir às tecnologias InterSystem, mas se você precisar de uma ajuda com a tecnologia InterSystem, para usar uma tecnologia de terceiro, nós vamos te ajudar também, mas não adianta você me perguntar por que o Microsoft Outlook não está mandando o seu e-mail. Exatamente. Aliás, aconteceu ontem aqui. Eu não poderia ajudar. Ainda está em suspenso, porque você teve que fazer uma operação lá que ele ia mandar uma confirmação, e cadê a confirmação? O cara não chega. Pois é. Então, assim, na verdade, a gente não tem uma restrição de assunto, desde que não seja propaganda, coisas contra a lei, esse tipo de coisa. Sim, claro. A gente tem muito spam, Claro. mas o spam a gente controla e já bloqueia o usuário. Claro. Então. E aqui no Brasil, você consegue mapear as regiões que fazem parte da comunidade, as regiões do Brasil, ou isso não é importante? Não, isso para a gente não é importante, mas eu posso mapear. Por quê? Porque a gente sabe onde se concentram os maiores desenvolvedores. Porque a gente tem muitas empresas parceiras que desenvolvem software. Tá? E esses caras participam muito. Então, eu sei onde é que eles estão. Mas isso, geograficamente, não faz diferença. Não faz diferença nenhuma, né? Um dos grandes parceiros nossos, que é a B+, por exemplo, posso citar aqui, eles vão ficar felizes. Eles têm escritório no interior de Santa Catarina. Tá? Então, hoje em dia, na verdade, né, depois da pandemia, eu conheço vários brasileiros que são empregados aqui por empresas de fora, né? Eu conheço isso é comum diversos, hoje, né? Isso é a coisa mais comum do mundo. Muito fácil, trabalhando em casa, no quarto dele, né? Ficou muito fácil. Quer dizer, então não interessa mais, né? De onde você é. Não, assim, na verdade a gente tem muito chinês. Se a gente olhar a audiência da comunidade em português, eu não tenho um número agora, mas eu posso conseguir depois, eu te passo, aí você pode botar no crédito. A China tem uma das maiores, a terceira ou quarta visualização da comunidade em português. Tá brincando. E eles têm a comunidade em chinês. Sim. Tá? Mas chineses, pode ser brasileiros morando na China, pode ser alguém que se interessa. E já foi a terceira, já chegou mês de ser a segunda, porque a gente acompanha isso mensalmente. Eu tenho uma reunião com os líderes da comunidade mundial, né, que ficam hoje baseados na Inglaterra, todo mês, para a gente ver os números, ver se está indo, ver o que a gente pode melhorar. Eles nos suportam nos concursos, a gente suporta eles nos concursos. Então, a gente faz esse acompanhamento e sempre me chamou a atenção esse dado que a China é da onde vem um dos maiores tráficos nossos. Sim, a pergunta que eu vou te fazer agora pode parecer meio óbvia, mas para quem está ouvindo a gente, pode ser que não seja. Já saiu o produto dessa comunidade? Sai muito produto dessa comunidade? A gente tem mais de 1.000 produtos. São produtos open source. Que a gente coloca, sai da comunidade. Que sai da comunidade, da própria comunidade. Então, por exemplo, esse concurso, o último concurso que os dois brasileiros ganharam, né, primeiro e terceiro, o primeiro lugar é um grupo, né, esses meninos que ganham sempre, eles geram um produto, na verdade o concurso era para gerar um produto e esse produto é disponibilizado no nosso Open Exchange. E é eles muito parecido indiretamente ou diretamente ganham alguma coisa com isso? Não. Com o produto em si, não. Com o produto em si, Eles ganharam porque o produto foi feito para uma competição. Aí tem um prêmio da competição, mas eles não existe remuneração na publicação de produto. Você acha que uma comunidade grande como essa, assim, ela auxilia muito, ela chega a ser um braço forte de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo? Eu não tenho a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Para a gente. Para vocês. Como empresa. Como empresa. Tá? Então, por exemplo, esse último concurso foi uma aplicação para FHIR. FHIR é um protocolo de troca de informações para a área de saúde, específico para a área de saúde. Específico para a área de saúde. Tá? Nós temos o DNA de saúde, nada mais lógico da gente também investir nessa área. E foi um concurso focado para alguém desenvolver uma solução de programação. Você tinha que programar utilizando produtos InterSystems. Algo que facilitasse, a utilização deste protocolo. É óbvio que nós vamos nos beneficiar, porque nós estamos diversos hospitais nos Estados Unidos que têm que trocar informação, vão usar a FHIR e ele já tem um produto pronto. Ele só baixar e usar. E já saiu startup dessa comunidade, por exemplo? Ou você não tem esse... Não, a gente tem um programa, não tem essa noção, mas a gente tem um programa de startups, a InterSystem suporta fortemente, tem hoje 6 startups brasileiras em processo de suporte com o nosso programa de startups. A gente tem uma que já chegou no ponto de fazer uma prova de conceito com as nossas tecnologias, tá? Eles recebem um incentivo financeiro.
mas nenhuma delas virou ainda, vamos dizer, da comunidade. Eu não tenho conhecimento. Pode ser que sim, mas eu não tenho conhecimento. No Brasil, com certeza, não. A idade média dessa moçada toda aí, qual que é? Vocês têm ideia? Não tem cadastro? Não tem esse levantamento, nunca levantei, né? Não levantei, mas é jovem. É jovem? É jovem. Eu vou dar um exemplo. A gente tem uma pessoa, não vou citar o nome dela, que ela era da comunidade, uma programadora que trabalha num parceiro nosso, uma jovem, uma moça jovem, e ela era muito ativa, estava sempre ativa, como usuária. Tá. Respondendo a perguntas de terceiros, postando os artigos que ela escrevia, achava interessante, ela escreve muito bem, e ela foi promovida a moderadora. Ah, sim. Então, ela cresceu, entre aspas, não tem esse conceito, né? Mas ela cresceu dentro da comunidade. Hoje ela é uma pessoa super respeitada, conhecida no mundo inteiro, trabalhando para a comunidade nas horas vagas. Cria autoridade, né? Cria autoridade, exatamente, porque os artigos dela eram sempre muito bons. Então, ela passou a ser uma pessoa que pode moderar. Por quê? Porque tem conhecimento da tecnologia e tem discernimento. Sim. Que é importante, que é importante também pra caramba, né? Exatamente. É importante pra caramba. E, escuta, e esse pessoal todo, eles estão, você falou que eles estão espalhados, né? Não importa onde eles estão, e geralmente eles são... Puxa vida, fugiu a palavra. Eles são autônomos, por exemplo. Eles são freelancers, eles trabalham em empresas. Essa é uma ótima pergunta. A gente não tem um estudo, mas eu me permitiria dizer que 80%, 90% são empregados em empresas que se utilizam de tecnologia InterSystems. Ah, entendi. É bom, faz sentido, né? Sim. Por quê? Porque eles precisam de ajuda ou podem ajudar. Esse é um trabalho voluntário, é lógico que a minha é uma responsabilidade que me foi delegada, mas para os participantes é um trabalho voluntário. Claro. Se eu botar uma pergunta e ninguém lê, o sentido da comunidade se perdeu. Se perdeu, exatamente. Então, eu mesmo entro praticamente todos os dias e vejo se tem alguma resposta. Eu tenho no meu perfil uma possibilidade de ver se tem perguntas sem respostas, aí eu estimulo alguém a responder, fulano de tal já tratou disso nesse artigo, ou eu mesmo pesquiso e respondo, ou eu passo para um funcionário meu mais técnico que me ajuda a responder, mas a gente tenta não deixar perguntas sem resposta, principalmente perguntas, tá? Sim. Porque para mim eu acho que é o motor, é onde você vê se a sua tecnologia... Exatamente, né? Se vocês estão sendo usados. Artigos é interessante, você tem uma ideia de um artigo, você senta na sua hora vaga, escreve um artigo super interessante e publica. A gente é um meio muito bom de publicação, sim. Por quê? Porque as pessoas entram, leem e criticam e elogiam e fazem tudo. Sim. Mas o termômetro de uma boa comunidade é perguntas. E no Brasil a gente tem, se você me permite alongar... Claro. A gente percebe que tem um certo tipo de timidez e receio em postar perguntas e se mostrar frágil. Sim. E aí tem muitos usuários que preferem perguntar na comunidade em inglês, porque ele não é conhecido, do que perguntar na comunidade em português. E a gente vem tentando trabalhar essa vertente, ou esse medo, esse receio. Eu não quero dizer medo, não é medo, mas é vergonha mesmo. Pô, eu não sei, eu sou um programador, devia saber isso. Mas não sei. Mas não tem isso. Não tem. Pergunta mal feita é pergunta que não é feita. A pior pergunta é aquela que não é feita, porque você vai dormir com um problema. Exatamente. O zero você já tem, né? O zero você já tem. Exatamente. Alguém vai te ajudar. Então, por favor, vocês que estão nos ouvindo, perguntem. Exatamente. Agora, você falou que tem perto de 500 pessoas aqui no Brasil. Exato, né? Esse número ele é muito flutuante ou não? Não, ele tende a subir. A tendência desde o início só de crescimento. A gente teve pouquíssimos momentos que tivemos declínios. Muito poucos. Então é um crescimento. E esse mercado é um mercado muito quente, né? Se você se especializar em tecnologia em tecido, você não fica sem emprego. Isso eu te garanto. Porque a demanda é muito alta, né? É muito alta. Muito alta. E o nível de escolaridade é importante aí ou não? Não. Não. Pessoalmente, para mim, muito menos. Não precisa. Não precisa. Porque tem gente que vai entrar lá, mas eu não tenho faculdade, eu não tenho não sei o quê. Não precisa nada disso. Nada disso, não. Aliás, você não expõe nada da sua vida lá. Não, nada. Você não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada. Quer dizer, não importa se você tem... Se você for um cara bom de programação, se você for um cara bom de tomada de decisão,
Ninguém vai te perguntar. Não quero saber onde você estudou. Não vou querer saber nada disso, né? Você está mostrando ali, pô. Exatamente. Né? Tá Porque tem gente, uma vez uma pessoa me falou assim, eu quero entrar numa comunidade e tal, mas eu não tenho faculdade, não na sua, tá? Numa outra não, sim. comunidade. Né? Mas eu não vejo, não consigo me perceber isso, entendeu? Eu acho que atualmente a gente não faz muito sentido. É lógico que um currículo universitário, ele te traz um background. Claro, ajuda, sem dúvida. Óbvio. Sem dúvida. Só que hoje nós temos tecnologia que permite que você seja autossuficiente. Então, mas quando a pessoa vai se inscrever, não precisa botar um currículo. Não. Na verdade, você tem um espaço para escrever um currículo se você quiser. Se quiser. 99% não escreve. Imagino. Provavelmente os que estão inscritos são dos funcionários. Sim, Os nossos funcionários. Provavelmente, provavelmente. Porque as pessoas não gostam de se expor e a gente entende. Agora, vamos ver. O balanceamento entre programadores e programadoras. Não tenho, mas a gente, no Brasil, tem muita mulher. Tem bastante? Tem bastante. Não, mas dá pra você notar, né? Mas tem mais homem. Isso não tem, mas não tem jeito. Não tem jeito. Mas tem mulher também bastante. Tem, bastante. Tanto tem essa moderadora, essa mulher. Moderadora. A gente tem a outra principal moderadora nossa, que não vou citar o nome, porque senão eu posso esquecer, também é mulher. Então a gente tem a gente tem a Danusa, que me ajuda aqui no Brasil, que é mulher. Então a gente preza por esse lado. Interessante. Já teve caso, por exemplo, de programadores que trabalham aqui e foram contratados para fora, por exemplo? Isso acontece? Acontece bastante. Bastante. A gente tem diversos brasileiros que, dentro da própria empresa, né? Sim, dentro da própria empresa, exatamente. Não, temos brasileiros na Inglaterra, temos brasileiro em Dubai. A comunidade brasileira da InterSystems no escritório da matriz é gigante. Quer dizer, funciona 24 horas por dia também, né? 24 horas por dia. Globalmente. Né? É muito parecido com o nosso suporte. O suporte do produto. Sim. Ele é 24/7, 7 dias por semana. Sim. É lógico que quando eu estou dormindo aqui, tem alguém de plantão lá em Moscou, algum lugar. Moscou não, porque o escritório foi fechado, mas em algum lugar vai ter alguém acordado percebendo que você precisa de ajuda. Exatamente. Isso é muito bacana. E o brasileiro, ele não tem muita percepção dessa coisa de comunidade, né? Eu acho bem gozado isso. Eu andei pesquisando. Se você pegar 500 pessoas aqui no Brasil, pelo tanto de desenvolvedores que tem e tudo mais, que você falou que não precisa ser da InterSystem, pode ser de qualquer coisa. Né? Não é muita gente, se você for pensar, né? Ou você considera eu acho que é pouco. Eu acho que a gente podia ter muito mais. Se você pegar comunidades de outras coisas, aí vou citar uma das que eu gosto, de jogos. Sim. Eu gosto de jogar no meu tempo livre. Sim. Quando eu tenho tempo livre, eu gosto de jogar. Se você entrar nas comunidades... Nossa, imensas, né? No Discord tem centenas de comunidades do mesmo jogo. Exatamente, E aí, por que os desenvolvedores... Mas aí, ao mesmo tempo, eu volto ao assunto que eu falei da timidez ou de se expor, né? A sua incapacidade momentânea, porque todo mundo aprende. Você, naquele momento, não sabe como fazer. Você não tem que saber tudo. Principalmente se você é novo na comunidade ou na tecnologia. Se você me falar agora, programa em R. Sim. Desculpe, vou ter que estudar um pouquinho aqui, vou ter dúvida. Mas se eu puder perguntar em algum lugar, lá. Melhor ainda. Então é isso que eu acho que a gente, no Brasil principalmente, tá? Tem essa resistência de entrar. Mas você citou aí a comunidade de game, né? Mas é diferente, né? Porque um é trabalho e o outro é lazer, né? Não. Mas tem muita gente ganhando dinheiro com game, né? Veja a Casé TV. Tem muita gente ganhando dinheiro com game. É muito legal isso. Aqui tem um podcast, foi feito inclusive ontem, que é só game. E deve ter uma audiência. E é forte, viu? É forte. Os caras são fortes. É impressionante, né? E pra gente finalizar, qual é a importância das comunidades, tanto local quanto global? Quer dizer, como é que uma ajuda a outra? Qual a importância delas na interação? Então, a gente que eu digo, comunidade InterSystems. Então, vou pegar a comunidade mãe, né? Que é a inglesa. Em inglês, não é inglesa. A empresa é americana? A empresa é americana, baseada em Boston atualmente. Já foi baseada você falou isso mesmo, tinha esquecido. E o nosso escritório na Inglaterra também é muito grande. O mercado na Inglaterra nosso é bastante grande também. Então, nasceu em inglês. Se especializou em função dessas peculiaridades. A gente entendia que tinha gente que tinha vergonha de escrever em inglês para não saber. Não tinha Google Tradutor. Tinha nada, né? Não tinha nada ainda, então a coisa era mais restrita. A gente conseguiu evoluir.
E o, eu não vou falar o nome dele porque eu não tenho certeza Não, exatamente não quem é. precisa. Tá. Mas um moderador da comunidade japonesa em japonês é brasileiro. Ah, que interessante. É. E ele ganha por isso. Tá. Tá? Por quê? Porque a gente entende que é um trabalho. Claro. Tá? Claro. Essa mocinha que nos ajuda aqui, ela também ganha Sim, por sim. isso. Tá? E não é uma remuneração, não vou te dar 10 mil Claro. dólares, mas é uma ajuda para que você mantenha Claro. a comunidade viva. Claro, claro. E aí é isso que faz interessante. Alguém entende que esse artigo que está em inglês devia ser traduzido para português, vai lá e traduz e publica. Sim. Alguém entende que esse artigo podia ser traduzido em chinês, vai lá e publica. Sim. Então essa interação, a comunidade, para nós, a comunidade é única. Claro. A gente tem 6 línguas, mas é mais sim, para poder atrair o mercado local para se juntar à comunidade mundial. Mas para a gente, a comunidade é uma coisa só. Entendi. Existe algum evento anual, assim, das comunidades? Quer dizer, tem esse da premiação. Tem os concursos. Né? A gente tem 3, 4 né? concursos anuais, gerais, vamos dizer. Cada comunidade tem o seu número. A gente, no Brasil, tem um por ano, mais ou menos. Sim. Tá? E a gente está pensando em fazer um evento mundial. Mas ele ainda não aconteceu, porque envolve uma logística muito complexa, entendeu? Logística e dinheiro, né? Precisa ver se eu não queria colocar isso. Precisa ver se o marketing vai concordar, né? Exatamente, porque custa muito dinheiro. Custa você trazer muito dinheiro, gente de fora. Imagina. Vamos imaginar que fosse aqui, tá? Não, provavelmente não vai ser. Mas vamos imaginar que seja na Inglaterra. Eu tenho que me deslocar para lá. Exatamente. Aí lembre-se, a gente está trabalhando com uma parcela muito grande de pessoas que estão empregadas. Exatamente. Estão trabalhando, que elas usam a comunidade, seja no seu trabalho, quando tem uma dúvida técnica, mas a grande parte do trabalho comunitário, por isso comunidade, é feito fora do seu horário de trabalho. Essa mocinha, ela trabalha pra gente fora no final de semana e à noite. Então como é que você desloca essa pessoa? Voluntariado. É um voluntariado. Né? Remunerado. Mas poucos são remunerados. Eu te dei 2 exemplos só. Mas o resto de qualquer maneira é um voluntariado. Né? Exatamente, exato. E é paixão, né? É paixão, você vê no olho dela. Porque ela participa dessas reuniões com a gente, né? Mensais. Aí você vê que ela tá feliz de colaborar. Aí você vê que é legal porque a coisa é genuína, né? Quer dizer, e ela já fazia isso antes. Né? Então, é isso que eu quero dizer. Ela já fazia sem ganhar nada. Ela já fazia. Bom, eu acho que esse podcast aqui você vai colocar na sua comunidade, pelo menos do Brasil. Aqui, não, vou colocar na do mundo. Do mundo, então. Manda um recado para eles aí agora, para a gente finalizar aqui. Cara, assim, eu sou muito feliz. Eu briguei. Eu posso dizer, a Juliana não me deixa mentir sozinha aqui, que é de marketing, trabalha muito próximo. A Juliana é que dá o apoio do departamento de marketing para a gente. O que a gente brigou para que a comunidade em português fosse oficializada, não é separada, mas oficializada, ter um endereço onde você pudesse postar a sua questão, o seu artigo em português, foi uma briga. Não é uma briga no sentido de não pode fazer. Não, é de você provar o seu valor, da necessidade e o valor. O que isso vai agregar? Para que eu vou ter mais monitor? Para que eu vou ter mais gente trabalhando? Porque eu preciso? Se não vai agregar nada. Então, essa briga de mostrar o poder e a necessidade da comunidade, ela foi muito grande, foi muito importante para a gente. Eu me orgulho disso, porque eu participei diretamente. Então, primeiro, eu queria agradecer a todos vocês da comunidade em português e vamos nos engajar mais, porque os prêmios são muito bons. Sim. Só mais uma que eu lembrei agora, na verdade, me lembrei não, surgiu agora. Quando você começou a tua carreira, né? Você imaginou que você pudesse chegar onde você chegou hoje com as comunidades? Ou você nunca tinha imaginado isso? Ou você tinha isso em você, falou assim, eu preciso criar alguma coisa para... Eu comecei... A minha primeira linguagem de programação é a base da nossa tecnologia, da InterSystems, que foi MUMPS, que é a primeira linguagem. Nossa, MUMPS, lá atrás. E eu comecei a trabalhar em tecnologia em 1987. No SERPRO, em Brasília. Depois que eu passei num concurso, fiz uma pós-graduação e eles me contrataram. E naquela época, uma das grandes dificuldades era a comunicação. Era, assim, lógico, não existia essa tecnologia. Então, mas quando você tinha uma dúvida, você ia perguntar para quem? Então, lá no SERP, por exemplo, a gente já sabia, se eu estou com um problema em COBOL, é fulano de tal que conhece. Se eu estou com um problema na linguagem de tal, é fulano. Então, você tinha já referências, essas referências, mas referências, vamos dizer, não oficiais. Então, você não tinha um canal. E na evolução, eu fiquei 7 anos, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, quase 8 anos no CERP.
E foi uma evolução. Por exemplo, dos cargos que eu trabalhei no Serpo foi apoio ao desenvolvimento. Ah, então já começou Então, aí. eu era a comunidade. As pessoas vinham a mim com alguma dúvida e eu tentava ajudá-los. Então, eu tenho meio isso como parte da minha carreira, né? E você sabia que você tinha essa veia assim? Não, Antes disso, na verdade, não, né? Nasceu ali, Nasceu ali. Na verdade, foi uma oportunidade. E dá para ver que você gosta muito, né, Rochael? Eu tenho hoje 24 anos de InterSystems, né? E eu briguei pela comunidade, porque eu entendo que é um ponto interessante para a empresa. Sim, sim. Esse é um olhar, apesar de ser uma comunidade sem fins lucrativos, sem absolutamente nenhuma obrigação dos participantes, Exatamente, é muito importante para a empresa. É muito importante. As ideias são muito boas. O nosso Open Exchange é muito bom. É muito bom, tem soluções maravilhosas lá de graça para você usar. Então, eu fico impressionado, porque o teu discurso não é nunca você. O teu discurso é sempre comunidade e empresa. Você nunca fala eu. Você não usou nenhuma vez eu. Né? É porque eu não trabalho sozinho. Eu sei. Eu nunca trabalhei sozinho. Principalmente na InterSystems. Isso é uma filosofia da empresa. Sim. Legal. Gostei muito, como eu gostei daquele primeiro que nós fizemos lá. Muito obrigado. Também, né? Foi um prazer enorme conversar com você aqui. Excelente trabalho que você desenvolveu. Parabéns. Muito obrigado. Viu? E obrigado pelo seu tempo. tempo. E vamos fazer outras. A hora que você quiser, estamos à disposição. Tempo. Tá bom, muito Qualquer obrigado. assunto que você quiser tratar de tecnologia. Tá legal. Eu estou à disposição. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna e dos Estúdios Vida Moderna. E se você estiver vendo pelo YouTube, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e ativar o sininho para receber em primeira mão todos os podcasts e outros tipos de vídeos que forem colocados aqui. E eu gosto de terminar sempre com a seguinte frase: além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento e eu te vejo no próximo podcast. Tchau!